O problema que se coloca à homogeneidade dos sistemas de informação, de comunicação e de conhecimento é que, entre outros aspectos, tem implicações individuais, sociais e políticas. Bem-vindos. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor. De acordo com o semiólogo e jornalista espanhol Ignacio Ramonet, já os filósofos racionalistas defendiam que a uma informação zero corresponde uma liberdade zero. Argumentam estes pensadores que, como é possível, nestas circunstâncias, o cidadão fazer escolhas racionais com base em opção zero? É que as escolhas implicam alternativas informativas, independentemente da diversidade dos meios de comunicação numa sociedade. Com efeito, alternativas informativas são a consubstanciação da heterogeneidade da informação, processo contrário à homogeneidade discursiva. Perante esta questão da homogeneidade da informação, diz-nos o sociólogo francês Dominique Walton que não há democracia quando o espaço público está dissociado do primado da crítica e da publicidade, visto que os meios de comunicação social são, por princípio, inseparáveis do espaço público e da democracia. Ora, se numa democracia não há heterogeneidade de informação, logo impera a homogeneidade de informação. O mesmo é dizer que não há lugar para a crítica e para a publicidade das posições contrárias. O grande problema que se nos coloca aqui é então o de estabelecer as fronteiras entre a democracia e o controlo social. Com efeito, quem se encontra no comando dos sistemas de controlo da atividade política e administrativa tem sempre como dilema escolher entre a liberdade e a falta de liberdade informativa para mais facilmente governar. Qual então o problema que se nos coloca aqui? É que, nas sociedades democráticas modernas, o controlo social e político tanto pode ser exercido pela falta de informação como pelo excesso de informação. Uma e outra forma podem condicionar ou ter implicações profundas no conhecimento dos indivíduos e, por consequência, na sua ação. Neste contexto, afirmar que o controle da comunicação e, por consequência, do conhecimento é uma realidade concreta é contrariar visões ingênuas e um tanto românticas, a maioria das vezes por ausência de conhecimento científico, de que os discursos e as mensagens da comunicação social são, por natureza, diversos e heterogéneos, já que muitos e diversos são também os meios de comunicação numa sociedade democrática. Assim, ao propor-nos equacionar a relação entre interesses económicos ou políticos e meios de comunicação que, pelo controlo dos conteúdos e dos interesses comerciais, conduzem ao controlo das mentes, é razão mais do que suficiente para não ter uma visão mecânica e determinista do campo da comunicação social, mas antes uma visão sistémica e integradora dos diferentes interesses em jogo. Nesta linha de pensamento, e segundo o sociólogo americano Talcott Parsons, os meios de comunicação inserem-se no sistema social mais vasto, o qual se regem por uma ordem sustentada por uma hierarquia de valores, de finalidades e de meios para as atingir, de estratégias a desenvolver, de vias e de ritmos a optar, de interdependências funcionais e de visibilidade real ou simbólica, tornando-se este processo execuível mediante mecanismos cibernéticos de comando e de controlo. Deste modo, as sociedades industriais
tecnológicas e modernas regem-se por princípios e valores próprios que ordenam a produção e a distribuição da riqueza, assentes em planos de ação estratégica bem definidos e em meios materiais e humanos de elevada capacidade para os alcançar. Mas nem sempre o cidadão comum toma consciência da força persuasiva que tais meios e recursos exercem na condição dos processos sociais e da sua própria vida, tomando neste processo lugar proeminente a comunicação de massas. E é por esta razão que, por força dos princípios democráticos, mas também da propriedade dos meios de comunicação, a conquista e a sustentação da propriedade dos meios de produção já não necessita de recorrer à violência da força física direta, como no passado, mas sim, como nos afirma o sociólogo canadiano Alvin Toffler, à força da informação, o mesmo é dizer, à força do conhecimento. É que existem hoje formas mais delicadas e civilizadas de conquistar e manter as posições adquiridas na estrutura social e controlar a ordem que as sustenta, sem ser à força dos músculos. Parafraseando o sociólogo francês Pierre Bourdieu, é da imposição de uma violência simbólica, ou seja, da informação e da comunicação, que agora se trata. A harmonia dos sistemas sociais a que Talcott Parsons faz referência tem a ver com esta ordem normativa e simbólica a que todas as sociedades aspiram independentemente do regime político que as norteiam. Percebe-se, por consequência, que para os atores e agentes sociais se torna imprescindível criar e desenvolver os respectivos mecanismos e contextos que lhes possibilitam não só manter a ordem social, como alcançar as suas próprias finalidades. Por isso, permitimos-nos afirmar que os aglomerados dos diferentes meios de comunicação social pertencentes a grandes grupos industriais e financeiros, bem como o poder que emana das grandes empresas de comunicação, das agências noticiosas ou das grandes redes de televisão e recentemente digitais e em breve a inteligência artificial, conduzem sem dúvida as sociedades a desenvolver sistemas de conhecimento homogéneos, visto também os conteúdos dos seus discursos obedecerem à regra da simplificação e da homogeneidade direcionada. Mas não só na sociedade em geral. Também no ambiente específico das organizações de trabalho, das organizações religiosas, governamentais e universitárias, este modus operandi vai tendo o seu lugar. Se este tipo de informação lhe agrada e se quer manter-se atualizado de forma gratuita, subscreva este canal. E se gostou do conteúdo deste vídeo, por favor, coloque um like. Até breve.